A gente vai falar de redação agora, quero falar de redação, mas antes de falar de redação, eu tenho que falar aqui do nosso patrocinador, o Edificar Redação, porque, galera, é o seguinte, se você quer evoluir a sua nota na redação, se você quer ter aquela redação redondinha, que o examinador, ele vai ler e vai falar assim, o que é isso? Ele bate palma na casa dele, não basta você ter apenas as boas aulas de redação, você tem que ter alguém que pegue na sua mão e te leve até o ponto que você precisa chegar, porque é um acompanhamento personalizado, aquela correção em que tem um professor ali com você, é uma coisa muito diferenciada e isso o Edificar faz semana a semana. Então é o seguinte, se você quiser se dar bem no vestibular, vá de Edificar. O QR Code que está aqui na tela, ó, aqui em cima, você entra ali no QR Code e rapidamente você já tem um contato ali do pessoal do Edificar para você ver os cursos, quanto que estão as mensalidades, quais são os modelos que você tem muita coisa legal, vá de Edificar. Mas vamos lá conversar agora sobre redação. A gente falou muito sobre fazer textos, produção de textos, e queria falar um pouco da redação dos vestibulares, de forma geral, assim, somente um panorama geral, João. Cara, é muito legal que tenha redação, porque produzir texto, como a gente viu, é algo bastante importante. Mas as bancas, às vezes, elas são muito diferentes na abordagem, né? E aí, se as bancas elas podem ter abordagens diferentes, o preparo ele não pode ser genérico. Você acha que nessa dificuldade, às vezes, de produzir textos, na falta de hábito de leitura, os candidatos, muitas vezes, eles são meio generalistas na produção do texto e acabam tendo dificuldade em placar uma nota numa certa banca? Eu queria saber se você vê que isso é algo comum. E aí, dentro das bancas mais famosas, Enem, FUVEST, se você pode tentar diferenciar um pouco, né, os cuidados que o aluno tem que ter em cada uma delas na hora de redigir um texto. Ô, João, defendendo mais uma vez o nosso aluno, rapaz, como é uma avalanche de situações aí, de informações ao longo do preparo, por isso é muito importante, assim, uma rotina muito bem pensada, muito bem organizada, que vai envolver, como você falou, a questão do sono, enfim, por quê? Aí você sai do... Isso que nós estamos ainda na área da língua portuguesa. Você sai das obras literárias. Detalhe, a FUVEST, por exemplo, ela tem a lista de obras literárias. Você vai para o Enem é toda a literatura. A história da literatura brasileira e portuguesa. Você vai para a literatura também da VUNESP, a mesma coisa. E a redação, João? A redação também, cada vestibular vai trabalhar com as suas peculiaridades, criando assim uma espécie de identidade. Então, por exemplo, a UFO, a Unicamp e outras universidades trabalham com a proposta de gêneros textuais. E a FUVEST agora, ela vai dar a opção de o aluno decidir, né? Se ele vai escrever uma dissertação ou se ele vai escrever algum outro gênero textual, como, por exemplo, uma crônica, uma carta, enfim. Então, aí já começa a missão difícil do aluno, porque se ele quer esses vestibulares, ele tem que se preparar para os gêneros textuais. E nós temos, João, uma porção enorme de gêneros textuais que estão aí, né, no nosso dia a dia. Inclusive, podcast, isso aqui que nós estamos fazendo é um gênero textual, e inclusive já caiu na Unicamp. E aí, como caiu na Unicamp, assim, para a galera entender melhor quem é leigo? Por exemplo, eu na linha de gênero textual, eu sou mais da carta, né? Assim, como que um podcast cai na Unicamp? Ô, João, como ele se faz aqui? Então, da mesma maneira que você começou se apresentando, falando do hackeando, do seu convidado, e aí você começa o seu discurso exatamente como a gente fez aqui. Existe uma linha de raciocínio para um podcast, assim como tem uma linha de raciocínio para uma carta, assim como tem uma linha de raciocínio para uma crônica. Exatamente. Quase um protocolo, assim. E a linguagem... Perceba que a linguagem que a gente usa aqui é uma linguagem mais flexível, então ela não tem essa tendência a uma formalidade exagerada ou muito forte, mas também não pode partir de uma informalidade, né, muito forte também, porque senão é até difícil num concurso você analisar. Então é uma linguagem que já tem um pouco mais de flexibilidade. Ao contrário, por exemplo, já da dissertação argumentativa mais tradicional da própria FUVEST, que ainda pode ser cobrada, da VUNESP e do Enem. Aí, tá vendo, ó, sobre o que a gente estava falando do contexto de novo.
por que é importante os vestibulares corrigirem a linguagem a partir da gramática normativa, aquela gramática que a gente estudou, sobre a qual a gente teve a nossa educação. Porque imagine se cada região brasileira, e olha o tamanho do Brasil, olha a variação, a diversidade linguística maravilhosa que a gente tem aqui. Imagina se cada um colocasse a sua forma de linguagem. Aí a gente ia ter uma dificuldade, né? Um ruído na comunicação. Então, por isso que é legal a gente unificar. Uma dificuldade até para o corretor, né, cara? Isso, não, porque exatamente. Como ele vai fazer? Não é obrigado a saber aquele Sim, termo naquela região específica, inclusive, né? Eu, como professor de português, com certeza eu não conheço várias palavras da região do Nordeste, do Sul, enfim, né? Eu me lembro até uma história curiosa, quando eu estava começando lá na Unesp, né, na faculdade, na graduação, e eu fui ao supermercado. E aí, em Araraquara, hein, nós estamos falando aí de menos de 100 quilômetros de Ribeirão Preto. Interior de São Paulo. Eu cheguei e pedi pra moça, falei, ó, me vê um filãozinho? Aí ela paralisou. Filãozinho? Como assim, moço? Filãozinho, moço. Aí tentei apontar assim, né? Eu falei, gente, será que ela tá zoando com a minha cara? Não sei, né? Eu falei, filãozinho aqui, moço, o que é filão? Nunca ouvi isso na minha vida. Não é possível. Pão? Pão? Pão francês? João, acredita que aconteceu isso? Então, assim, ó, numa distância super curta, né? Enfim, daí que é o maravilhoso da nossa língua, né? No Sul, o pessoal fala cacetinho, é uma forma bem diferente, né? Em relação ao que a gente fala aqui, por exemplo. Enfim. E aí, João, voltando à parte dos textos dos vestibulares, o que é legal a gente pensar? Estabelecer uma rotina de estudo focada em cada um desses vestibulares que você vai prestar. E ter o policiamento de que, embora muita coisa seja parecida, muitas questões também acabam sendo diferentes. Mesmo, por exemplo, VUNESP e FUVEST, que ainda podem trabalhar com dissertação argumentativa, e o Enem... É diferente. Tem diferença, né? Então, assim, cuidado para a gente não achar que é coisa de outro planeta, mas existem situações diferentes e o que comprova isso é a própria correção da grade, né, de cada vestibular. Existem diferenças, né, entre essas grades. Então, por exemplo, no Enem, existe uma competência dentro da grade, a competência 5, que é a proposta de intervenção social. O aluno, obrigatoriamente, ele tem que propor uma intervenção para conseguir, de alguma maneira, combater os problemas argumentados ao longo do texto que tem relação com o tema, com o recorte temático apresentado ao vestibulando. Agora, na FUVEST e na VUNESP, não existe essa competência na grade, né, esse critério na grade. E aí, não é terminantemente proibido, com certeza, você trabalhar com uma proposta, mas a gente, né, procura orientar não trabalhar aos moldes do Enem, porque a conclusão do Enem, ela praticamente ela é composta pela proposta de intervenção social. Mas dependendo do tema, por exemplo, a VUNESP, e até a FUVEST, por que não? Para finalizar o texto, por exemplo, é legal, pode ser muito bem-vindo uma proposta de intervenção social. E aí, em relação às temáticas, João, aí a gente tem uma diferença interessante. Uma dúvida que, com certeza, o vestibulando que nos ouve, ele tem até de explicar. Nossa, qual é a diferença da pegada temática entre esses grandes vestibulares? E aí, criou-se até um certo estigma, assim, de que a FUVEST é uma redação mais filosófica, eu já ouvi até o termo abstrato. A gente tem que tomar muito cuidado com esse termo, né? Abstrato. Porque se é abstrato, poxa, peraí, parece até que o aluno vai ter que adivinhar. Se é abstrato, quantas interpretações que a gente não pode ter? E não é bem assim que a coisa acontece. Então, nós já tivemos, por exemplo, um tema, sim, puramente filosófico que foi cobrado na redação da FUVEST, que teve como base a teoria kantiana, a respeito da sua teoria do esclarecimento. E a pergunta temática teve como base essa teoria e foi: o homem saiu de seu processo de minoridade? O homem saiu da sua minoridade? Rapidamente, a população hoje, ela deixou de ser medíocre?
E o medíocre a gente tem uma visão mais pejorativa, né? Ela adquiriu uma carga mais pejorativa, mas para o Kant é uma pessoa mediana. Diríamos assim, é a massa. Então, será que a população ela saiu desse processo de minoridade? E aí deixa o aluno bem à vontade, porque não tem uma perspectiva ideológica nesses vestibulares. Ah, João, será que eu vou agradar mais o corretor, a corretora, se eu escolher esse determinado lado, se eu falar que sim ou se eu falar que não? Imagina, o que importa no final é sempre o poder argumentativo que o aluno exerce. Uma boa argumentação, acabou, o seu texto ele vai ser bem visto. É o que eu falo para os alunos, né? Político X ou político Y, você gosta desse ou você gosta desse? O examinador, em teoria, ele não gosta nem de um nem de outro, ele quer que você prove. Você provando, ele vai gostar tanto do X quanto do Y. Aí tem alunos que brincam, né? Nossa, João, então tudo que eu falo num texto eu tenho que provar. Não, não é bem assim. Mas dentro de um parágrafo de desenvolvimento, você tem que construir um raciocínio e lembrar que o raciocínio anterior, ele precisa ser comprovado. Quando eu vou corrigir redações, tem muitos alunos que falam, eu falo assim, ó, nossa, mas você não explicou essa ideia do preconceito. Aí, automaticamente, o que ele faz? Não, eu quis dizer que... Opa! Aí já não dá. Eu não tô sabendo o que você quis dizer. Mas você não disse. Então, você tem que imaginar, e uma didática que eu tenho que eu acho engraçada, é legal, eu falo, gente, vocês têm que imaginar que o corretor, ele é um menininho, uma menininha curiosa de 6º ano, de 5º, 6º, 7º ano. Então, a criança, o jovem tem muita curiosidade. Por que isso acontece? Como assim? Em qual sentido? Onde mais acontece? Quem são os culpados? Quem são as vítimas? Quando você faz essas perguntinhas, você consegue treinar, e redação é muito treino, a sua percepção argumentativa em relação, inclusive, à coerência, à robustez também desse argumento, para você saber parar. Poxa, e aí? Será que eu já consegui dar conta de convencer a partir do argumento que eu propus aqui? Enfim. O que vai servir para provas dissertativas também, né? Que eu falo isso para os meus alunos. Lê a sua resposta como se fosse uma pessoa totalmente leiga. Então, assim, a pergunta tá respondida naquilo. Se a pessoa leiga, eu entendi. Então, cara, você foi num bom caminho. Essa é a ideia da criança. Mas aí, João, dentro disso que você falou, na FUVEST e tal, não tem exatamente um lado. No Enem, você acha que o aluno que escreve uma redação no Enem, ele tem que se preocupar mais, o examinador, ele quer ouvir isso aqui? Ótima pergunta, João. Vamos lá. De novo, a gente não pode levar a questão ideológica, João, sempre para um viés político que a gente está mais acostumado a pensar num país extremamente polarizado como o nosso. Inclusive, quando a gente fala em política, essa conversa que nós estamos tendo aqui é algo político. Tudo é política, né? Porque se refere de alguma coisa à cidade, né? À nossa democracia. O que acontece? Diferentemente, por exemplo, de uma VUNESP, de uma FUVEST, você pega temas, por exemplo, da VUNESP para a Unifesp, né? Lembrando que a VUNESP, ela prepara concursos aí para várias universidades. O Enem, ele trabalha com um tema que não tem como a gente ir contra determinadas situações. Pensando que qual vai ser a base de análise do que é considerado numa argumentação certo ou errado dentro do Enem? A Constituição Federal. Então, se você pensar em uma situação que de alguma maneira desrespeite a Constituição, isso vai te trazer problemas. Inclusive, na proposta de intervenção social, se você desrespeitar os direitos humanos, você vai ter a sua proposta de intervenção anulada. E aí, na pegada da temática, o que acontece? Por exemplo, vamos pegar o último tema, né? Desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Nenhuma forma de preconceito tem uma mínima chance, obviamente, de ser defendida. João, eu acho que não tem que dar esse determinado direito. Opa, mas constitucionalmente essa pessoa ela não merece esse direito?
Ou seja, não tem como você argumentar nesse sentido contrário. Então, por isso que, a grosso modo, a gente fala que o Enem ele vai ser, né? Todo mundo vai ter que chegar naquele mesmo caminho. As opções, elas podem ser diferentes, sempre respeitando os direitos humanos. Só que você tem que assumir o quê? E assim a gente pode criar uma cara do tema do Enem. O Enem, João, ele pensa muito nas minorias do nosso país. Então, não é, e lembrando que minoria não é apenas em relação à quantidade, né? Porque nós temos mais mulheres do que homens, mas as mulheres aí nos últimos anos já foram cobradas 2 vezes, né? Em 2015, a persistência da violência contra a mulher e há pouco tempo o trabalho de cuidado realizado pela mulher. Então é sobre as minorias. Já tivemos as comunidades e povos tradicionais, eu acho isso muito legal, João, porque, por exemplo, quebradeiras de coco, quilombolas, tem muita gente que nem sabe da existência, então são pessoas invisibilizadas. Um outro tema que eu acho maravilhoso, inclusive na pegada da invisibilidade, foi sobre certidão de nascimento, registro civil. Inclusive, quando eu recebi esse tema num domingo, estava lá na minha cidade, Cajuru, batendo um papo, né, com a família, eu fiquei paralisado alguns segundos. Eu falei, meu Deus, a hora que eu vi a coletânea, entre 3 e 6 milhões de brasileiros simplesmente não tem certidão de nascimento. E se não tem certidão de nascimento, você não pode tirar nenhum outro documento. E aí eu falo muito para os meus alunos, gente... E aí, quem é você no Estado se você não tem nenhum documento? Por isso a invisibilidade. Você estava no recorte temático, você é invisível para o Estado e para a própria sociedade, vamos assim dizer. Porque é isso, são uma grande parte aí senhores, pretos, pobres, mulheres que trabalham bem no interior, cidades muito desestruturadas, que ganham assim, ó, um salário terrível, João, né? Sempre um trabalho informal, porque, lembrando, não tem certidão de nascimento, não pode tirar uma carteira de trabalho. Enfim. Não tem como uma proposta de intervenção social não ser no sentido de resolver isso. Nossa, exato. E de ajudar, auxiliar essas pessoas. Certo. Então, é muito legal. Inclusive, eu admiro demais os temas do Enem, não que eu não admire os outros, mas isso é muito importante, João, para chamar a atenção e tornar essas pessoas pobres, né? Geralmente são pessoas muito pobres, visíveis na nossa sociedade. Afinal de contas, elas são invisibilizadas. Então, resumindo essa parte, não é que o Enem ele tem uma ideologia, por exemplo, política. Imagina, o que ele tem é uma preocupação com as minorias no nosso país. E isso é muito importante para a gente, daí o papel social, né, do tema do Enem, de incentivar os jovens a enxergarem essas pessoas para que lá na frente a gente consiga construir uma sociedade mais justa, né? Legal demais. É isso, João. Foi muito legal esse bate-papo. Eu acho que foi muito enriquecedor em todos os níveis, por todos os pontos que a gente passou. Quero deixar mais aqui, mais uma vez, o recado para você do Edificar Curso de Redação. Se você quiser melhorar a sua proposta de texto, seja gênero textual, seja para o Enem, o lance é pegar na sua mão e te levar até onde você quer chegar. O vestibular vai de Edificar. João, muito obrigado mesmo. Espero que numa outra oportunidade a gente consiga conversar ainda mais, porque eu tenho certeza que para a galera que ouviu foi bem enriquecedor. Deixa o seu salve final aí para a galera. Pessoal, muito obrigado aí. Espero voltar mais uma vez para a gente continuar tendo outros papos, edificar conhecimento, informação, sempre pensando além do vestibular, sempre pensando além de concursos, para a nossa vida. Para a gente, né, como diria o Paulo Freire, para a gente realmente se libertar de opressões, de pensamentos preconceituosos e, consequentemente, também pensar numa sociedade muito mais justa. Isso é muito legal. É Muito isso obrigado. aí. Valeu, galera!